Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à primeira oficina de saneamento básico, com vistas à formulação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itaió. Essa oficina do setor central. Eu gostaria de convidar o ilustríssimo senhor prefeito, Hugo Lembeck, para dar a abertura oficial à oficina. Eu gostaria de saudar todos aqui presentes, cumprimentando o nosso vice-prefeito, chegando aí também, cumprimentando a todos que estão participando. Estamos aí para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico. O que nós queremos para o nosso município com relação ao saneamento básico? É importante, nós temos aí a Geoprospect, que é uma empresa que está elaborando o nosso plano de saneamento básico, foi vencedora da licitação para a elaboração desse plano. E dentro desse plano nós vamos estar justamente prevendo aquilo que nós queremos e que nós precisamos em termos de saneamento básico para o município de Itaió. Para depois a gente começar a trabalhar questões de projetos e avançar em algumas execuções. Nós temos essa necessidade de estar fazendo isso, todos os municípios têm, por conta de legislação, mas também por conta que eu acredito que é uma necessidade mesmo a gente poder estar, ter que estar discutindo isso e estar melhorando as nossas cidades. Não adianta a gente só ficar reclamando, dizendo disso, dizendo daquele outro. Nós temos que efetivamente também buscar alternativas para melhorar. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a Geoprospect, já que está trabalhando já há alguns meses já nesse projeto, e agora estamos na fase também da discussão com a comunidade. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Obrigado. Vamos para o trabalho. Bom, então, vamos dar início, né? A gente tem uma programação, vou passar para o pessoal aqui, programação inicial, a prevista. Agora a gente trata um pouco dos objetivos do Plano Municipal de Saneamento, vai ser uma apresentaçãozinha breve, coisa de 5 minutos, e aí a gente passa para a apresentação do diagnóstico socioambiental, onde nós vamos tratar da apresentação do diagnóstico de meio físico e biótico e socioeconômico. E depois a gente abre para questionamentos. Essa é a primeira parte. A segunda parte da oficina, a gente vai trabalhar com a apresentação do diagnóstico do saneamento básico em si. Aí, após a apresentação desse diagnóstico, a gente vai trabalhar com uma atividade participativa, né? A gente quer contar com a presença de todos aqui presentes para desenvolver essa atividade, e com a apresentação de apontamentos desses trabalhos e finalizando a escolha de delegados setoriais. Então, como o prefeito falou, saneamento básico, né? O que é o saneamento básico? Então, por definição, o saneamento básico considera-se o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais. Ele é amparado pela Lei 11.445 de 2007 e ele é um instrumento de gestão pública, que só tem validade legal com a participação popular. Como a gente estava falando antes, os objetivos do Plano Municipal de Saneamento. Basicamente, tratar esses 4 eixos principais, que é o abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo dos resíduos sólidos e manejo das águas pluviais, em síntese. Como que foi feita essa definição do trabalho para a gente trabalhar com a comunidade? A gente trabalhou com uma metodologia proposta pela FUNASA, que é de setorização de áreas do município. Por que é feita essa setorização? O município tem uma extensão territorial muito grande e muitas particularidades que podem acontecer apenas em uma região do município e não acontecer em outras. Por isso, a gente tem a necessidade de trabalhar com setores. Para o município de Itaió, foram divididos, a área do município foi dividida em 3 setores. O setor oeste, que nós tivemos a reunião ontem à noite no Passo Manso, o setor central, que é essa reunião que nós estamos realizando agora, e o setor leste, que é a reunião que nós teremos hoje à noite, às 19 horas, no Salão da Induma, na sede campestre da Induma. Bom, aqui estão os setores para ilustrar para vocês. Em amarelo está o setor oeste, o setor central do município e o setor leste. O setor oeste ficou composto por 22 bairros, né? Eles têm uma localidade, eles têm uma ocupação mais rarefeita.
O setor central, esse que a gente está trabalhando, é composto por 11 bairros. Né? De norte a sul a gente tem o bairro Ribeirão do Ouro, Santo Antônio, Ribeirão Pequeno, Taió, que é essa região central, Serra do Cranga, Barra dos Lobos, Bracatinga, margem esquerda e margem direita, Ribeirão dos Lobos e Ribeirão da Erva. E aqui a gente tem o setor leste, finalizando a área do município regionalizada, composta por 9 bairros, onde nós teremos a nossa primeira oficina do setor hoje à noite. E agora a gente passa para a apresentação do diagnóstico ambiental. O diagnóstico ambiental é composto pelos meios físico e biótico. Dentro do meio físico a gente vai trabalhar com aspectos climáticos do município, a geologia, ou seja, as rochas que compõem o substrato, pedologia, que são os solos, as bacias hidrográficas e recursos hídricos. Depois eu vou passar a palavra para o meu colega, que vai falar sobre o meio biótico, ele vai tratar da vegetação e da fauna do município. Bom, antes de apresentar o diagnóstico de meio físico, a gente vai fazer uma caracterização do município, né? São informações básicas, mas são interessantes. Então, a área territorial do município ela tem 69 mil hectares, né? Distancia-se 250 quilômetros da capital do estado, Florianópolis, tem uma população de aproximadamente 17 mil habitantes, a altitude da sede do município tem 359 metros, né? Embora a gente tenha regiões que chegam até 1.000 metros de altitude, como a gente sabe na área oeste do município. E ele faz parte da mesorregião do Vale do Itajaí e da microrregião Rio do Sul. Os aspectos climáticos. Basicamente, no estado de Santa Catarina, que é o que a gente pode ver nesse mapa, nós temos 2 tipos climáticos. Né? Segundo a classificação de Köppen, nós temos o clima CFA, que é o clima subtropical quente, e a gente tem o CFB, que é o clima temperado. O que diferencia esses 2 climas, basicamente, é a temperatura média do mês mais quente. Para Taió, a gente tem, que está aqui representado por essa bolinha vermelha, a gente está inserido em um tipo climático CFA. É um clima subtropical com o mês mais quente, com temperaturas médias superiores a 22 graus. E é interessante porque a gente se encontra em uma área de transição dentro do estado. Né? A gente sabe que aqui, já em cima da serra, a gente já pega uma área de clima temperado, onde as temperaturas médias do mês mais quente não ultrapassam 22 graus. Agora a gente vai falar da geologia, rochas. As rochas do município de Taió, elas são provenientes, eu vou pegar a minha cola aqui, porque tem bastante coisa. Elas são rochas sedimentares e elas estão diretamente ligadas a eventos transgressivos e regressivos do nível do mar, ou seja, das variações de maré em um tempo antigo. O município de Taió, em um certo período da nossa era geológica, já foi mar. E o trabalho do mar, dentro dessa região, compôs o substrato rochoso no tempo. A gente tem aqui a lista de formações rochosas que se encontram no município, e aqui ela tem uma ordem cronológica, da mais antiga para a mais nova. Basicamente, as rochas estão divididas em eras, né? Período Paleozoico e período Mesozoico, que é o mais recente. As rochas do período Paleozoico, basicamente, dentro de todas as formações, elas são compostas basicamente por arenito e folheiros, né? Mas algumas têm umas características bem interessantes e é legal a gente falar aqui. As rochas da formação Taciba, por exemplo, elas se encontram aqui a leste do município. Perdão. Se encontram a leste do município. Elas são formadas por arenitos e folheiros, que são rochas que se quebram fácil. E elas compõem essa partezinha mais clara, que a gente pode ver aqui. Já englobando uma grande área do município, a gente tem as rochas da formação Rio Bonito. O que tem aqui como formação rochosa do Rio Bonito? Ele tem rochas arenito e silt, e é legal porque, eu achei interessante pelo menos, que ele tem uma capacidade de ter carvão, né? E ele abrange 40% da área do município. Ela é composta por arenitos, siltitos e carvão. Aí depois a gente passa para a formação Palero. Essa partezinha mais clara aqui, que é uma zona de transição.
também é composto por siltitos, arenito e folheiro, de coloração cinza escuro. E aí a gente passa para a formação Irati. A formação Irati está aqui nessa zona, entre a formação Palermo e a Serra Alta, que é essa marrom. E a formação Irati já tem rochas um pouco diferentes, né? Na sua parte mais ao norte do município, ela é formada por folheiros betuminosos, por carbonatos, e na parte mais ao sul por folheiros betuminosos. Ele tem uma grande quantidade de conteúdo orgânico, né? E um potencial gerador de acumulações petrolíferas, inclusive com bastante paleofauna presente. Nós temos aqui no município um museu paleontológico, se não me engano, né? E o pessoal estuda bastante essa região e as rochas dessa região se encontram aqui nessa parte. Depois a gente tem a formação Serra Alta. Também é composta por folheiros e ela é produto da decantação de argila. A formação Teresina, que é essa formação amarela mais clara, também pega uma grande área do município, ela é resultado da ação de marés antigas, né? Graças a Deus. Ela é composta por depósitos marinhos e as rochas são compostas de argila, silt, arenito e calcário, em menor número. Depois a gente passa para a formação Rio do Rastro. É a última formação rochosa dentro da era paleozoica. E a formação Rio do Rastro ela é proveniente de arenitos formados por ações dos ventos, né? São os arenitos eólicos. Ela é composta por silt, que é uma granulometria de areia mais fina que areia e mais grossa que argila, entremeados por camadas de calcário, na sua parte inferior. Na parte superior, ela é composta por siltos e folheiros avermelhados. E por último, a gente tem a formação Serra Geral, que já pega as escarpas do Planalto e uma parte mais centralizada, que não foi temperizada, e essa parte é composta basicamente por basaltos. A geologia do município resulta na pedologia, que são os solos, diretamente ligados à geologia. Eles são uma intemperização, uma desagregação do substrato rochoso. Dentro do município de Itaió, a gente tem basicamente 5 tipos de solo. O litossolo se encontra só aqui nessa pequena porção ao sul. E a gente tem basicamente 2 tipos de cambissolo, um tipo de gleissolo e neossolo. O cambissolo é formado por rochas sedimentares, né, que são as rochas que a gente apresentou anteriormente, e algumas rochas da formação Serra Geral em menor escala. Eles são solos extremamente ácidos, e quem trabalha com solo e produz, né, sabe que isso representa solos ácidos. Para a agricultura eles precisam ser corrigidos, enfim. A gente tem aqui uma variação do cambissolo, é importante falar. Esse é o cambissolo úmico. A diferença entre o cambissolo ácido e o cambissolo úmico é que o cambissolo úmico se forma sobre florestas úmidas, né? Ele se desenvolve em áreas úmidas, ele não é um solo muito profundo, né? E ainda é um solo pobre. Depois a gente tem os gleissolos, que se encontram aqui em torno de uma barragem e nessa região em várzea. Ele é um solo com pouca matéria orgânica, pouco desenvolvido. Ele tem ausência de oxigênio, é uma das características, porque por estar a maior parte do tempo sob água, né, por ser úmido, está saturado. E ele se forma aqui nas várzeas, né, próximo às várzeas do rio. Ele tem textura argilosa, pegajosa e maciça. Depois, por fim, a gente passa para o neossolo. Os neossolos são solos jovens, geralmente eles estão associados a afloramentos rochosos e zonas escarpadas ou com um relevo muito acidentado, montanhoso. E nessas regiões que ele se forma, ele é bem suscetível à erosão, é uma área bastante suscetível à erosão. E aí a gente passa para a parte de recursos hídricos. A gente identificou no município 7 bacias hidrográficas principais, né? Nós sabemos que cada curso hídrico tem a sua própria microbacia. Para fins de apresentação, a gente não teria como apresentar todas, né? Umas 25 bacias, acho que ia fugir um pouco do nosso objetivo. Mas, em síntese, a gente tem a bacia do rio Itajaí do Oeste, um dos principais rios aqui do município, junto com o rio Taió. E aí a gente tem aqui a bacia do rio Turismo,
Salete, perdão, não é Salete não, Bacia do Ribeirão Grande, estava escrito ali, não atrapalhou. Aqui a bacia do Ribeirão Pequeno, Ribeirão do Salto, e aqui por último o Rio Franzóia e Ribeirão da Eva. E assim a gente termina a apresentação do meio físico. Vou passar a palavra para o Gustavo, nosso biólogo, ele vai apresentar a parte de meio biótico, flora e vegetação. Boa tarde, vou falar com o Gustavo, sou biólogo de Geoprospec. Vou falar vocês um pouco sobre a vegetação e a fauna que ocorre no município de vocês. São dados secundários, a gente chama, nós coletamos através de revistas científicas, artigos, livros, visitas a campus que o nosso colega fez aqui, ele visitou algumas áreas, caracterizou, e a partir disso nós desenvolvemos esse trabalho. Taiora tem uma vegetação bem dividida entre floresta umbral-flamenista e densa. Dentro dessa floresta, nós temos em torno de 352 espécies de árvores ou arbustos que ocorrem. E dentro dessas florestas e campos que ocorrem um pouco mais ao oeste do município, nós temos a fauna do município, que é composta em torno de 165 aves, não aves somente pertencentes ao município, mas aves migratórias que passam aqui, 16 espécies de mamíferos e 61 espécies de répteis e anfíbios. A vegetação específica de Taió. Em vermelho aqui está o limite do município. Nós temos aqui influência de dois tipos de vegetação. Indo a verde mais clarinho, que pega também a região mais central do município, a sobreposta aqui, é a floresta umbral-densa ou a floresta atlântica, que é essa floresta mais fechada, mais densa, a vegetação um pouco mais baixa, que ocorre geralmente no meio dos vales dos rios cursos hídricos. Nas regiões um pouco mais altas, a gente já tem outra formação, que é a floresta umbral-mista, que é a floresta araucária. E esse município aqui tem uma transição entre essas duas florestas, que a gente chama de zona de ecótono, que é onde as duas se encontram. Essa floresta araucária está em regiões um pouco mais altas, acima de 400, 500 metros, que a gente pode ver nas partes altas da cidade bem de longe, que tem como uma das características a presença da araucária, que é o pinheiro, nós chamamos aqui pinheiro, araucária, que ela se distingue bem na vegetação pela formação da copa dela, que é um guarda-chuva ao contrário. Algumas espécies características que nós encontramos aqui no município de vocês. A araucária, como eu falei, né, tem uma importância econômica pelo seu pinhão e também para a fauna como fonte de alimento. A embuia, que até alguns anos atrás era muito utilizada na indústria madeireira. E a erva mate, a Ilex paraguaiense, que é utilizada como fonte para a erva mate. Essa aqui não é tão fácil de visualizar e de encontrar, é um pouquinho, assim, ela nos engana bem com outras espécies, mas ocorre também bastante aqui. Em relação à fauna, como eu comentei com vocês, teremos, no caso, 165 espécies de aves para mostrar aqui. Então seria quase inviável ficar a tarde toda mostrando foto de ave por ave e ia ficar cansativo. Então eu selecionei algumas mais características, mais comuns, de maior ocorrência no município, mais visualização, que é o anu branco, o jotinhei, o sabiá laranjeira, que é muito comum ter na região até central das cidades, e o bem-te-vi, que também ocorre muito na cidade. O anu branco é mais comum de ver ele próximo a margens de rio e floresta, mas também ocorre nas regiões centrais. Em relação à fauna, mamíferos que a gente encontra aqui, os dois mamíferos com maior ocorrência no município são o tatu-galinha e o pati, mas também há registros para municípios próximos da jaguatirica, mão pelada, são mamíferos de um pouco maior porte, e paca, um mamífero bem grande. Mas aqui no município a gente não encontrou registros pessoal, visual dele, apenas registros fotográficos de armadilhas noturnas. Em relação aos répteis, eu trouxe dois bem diferentes um do outro, né? O anfíbio, que é a cobra, a jararaca, né, que ela é bem fácil de visualizar e o pessoal não gosta de ver. Apesar de ser o veneno. De sentir, né? De ver já é complicado, de sentir então pior ainda. Quanto mais distância, melhor. Ela é bem perigosa, é bem comum aqui, principalmente em regiões úmidas, perto de córregos d'água, é comum achar elas. E o calanguinho. O calanguinho é um lagartinho,
bem comum de ver. Esse aqui ele ocorre um pouco na região mais alta do município, mais próximo ao Planalto, entre essa transição da floresta baixa, que é a Mata Atlântica, e a floresta de Araucária, um pouco mais alta. Bom, vou passar, agradecer a atenção de cada um, passar a palavra para o colega Jones para falar sobre população, saúde e saneamento. Boa tarde, então, gente. Eu vou me aproximar um pouquinho mais, porque até agora se falou de bichos, se falou de planta, eu vou falar de gente, né? Afinal de contas, o que sobrou em termos de diagnóstico que compete à minha parte é justamente isso, né? As relações humanas, a questão da... Como está a questão da população, saúde e saneamento, esses três eixos. Certamente o que a gente está apresentando aqui são resumos, né? O diagnóstico em si é mais complexo, ele é mais denso, tem mais informações. A gente está procurando resumir aquelas que podem ter uma interferência direta depois na segunda parte do trabalho, que daí é trabalho mesmo, que é nós buscarmos as percepções que cada um está pensando, imaginando para o saneamento do município de vocês, né? Então isso é bem importante. Então a gente buscou informações aí existentes no IBGE, no Ministério da Saúde e outras possíveis, mas também junto a alguns gestores públicos que possam ter alguma relação direta com a questão do saneamento, né? A gente prefere até buscar as informações porque no município geralmente tu tem informações mais precisas e atualizadas, né? Isso dá uma boa diferença e ajuda muito a entender o município, né? Então vamos lá. Bom, a população, conforme os dados do IBGE, em 2000 era 16.257 pessoas, 2010 saltou para 17.260, e a estimativa, ou seja, a estimativa para 2013, 17, 8.856. Há um crescimento acumulado aí nesses períodos de 9,83, mas percebo que de 2010 para 2013, mesmo como estimativa, nós já estamos em 3,45. A gente aproveita para trazer essas informações também para vocês refletirem se realmente o município está, de um tempo para cá, comportando mais pessoas, se realmente isso tem acontecido ou não, né? O importante de fazer a leitura dos dados é trazer para a realidade, né? Mas conforme os dados do IBGE e estimativas, tem existido um crescimento sim. Essa população de 2010, 17.260, ela apresenta um equilíbrio em termos de gênero, 50,3 homens, 49,7 de percentual mulheres. Tudo tranquilo, hein? Quase que teríamos um a menos na população. Assim como nasce, né? Nessa população, então, há um certo equilíbrio, mas já há uma tendência de urbanização de 56,7. Em relação a outros municípios do porte, conseguem manter essa mesma característica, mas já nota-se uma migração dessa condição de urbano, né? Ainda em 2010, dessa população, a população de maior concentração é a população adulta, dos 20 aos 59 anos, 56%, 56,5%, 30,9% é considerada a população jovem, né? E a população idosa mais de 60 anos, 12,6%. Né? Aqui, aqui a gente percebe o fenômeno, né? A população idosa ainda não é tão perceptível, mas nas estatísticas que nós levantamos, ela segue também uma tendência, né? E essa chamada população economicamente ativa, dos 20 a 59 anos, ela é bem representativa, né? Com quase 57%. Bom, no componente saúde, que tem na relação com o saneamento básico, é uma relação muito direta, nós conseguimos levantar na época, foi em outubro que eu estive aqui, então dei uma boa visitada pelo município, pegando pontos em GPS, tirando fotos, conversando com alguns gestores e algumas pessoas também. Na área da saúde, 51 agentes comunitários de saúde, 6 equipes de saúde da família, equipe de vigilância
vigilância sanitária e epidemiológica, 17 veículos, 3 ambulâncias, unidade do SAMU, pronto atendimento. Na época, a média de atendimento mês era de 1.800 pessoas em um hospital geral. Né? Nas unidades básicas de saúde, aproximadamente 15.400 pessoas, a área de cobertura populacional em 90%. Né? Provavelmente esses dados, pela dinâmica da própria saúde, já têm sido alterados de um mês para outro. Sempre há alterações em função de fluxos mesmo, né? Ou pela exigência da população. Ainda na área da saúde, considerando os dados acumulados em outubro, considerando somente internações, conforme os registros da Secretaria, foram 817 internações, sendo que dessas maiores ocorrências, gravidez, parto e puerpério com 132, doença do aparelho respiratório 96, lesões, envenenamentos e outras causas 85. A gente pode relacionar algumas doenças que possam ter uma ligação direta com a questão da água. Doenças infecciosas intestinais, 11 ocorrências, outras doenças bacterianas, 33. Então essa soma aí chegaria a quase 50 ocorrências em 10 meses, né, considerando o. Lembrando que aqui são dados registrados pela Secretaria Municipal, ou seja, onde ocorreram internações. Pode ser que exista um número até maior que não foi registrado, que houve atendimento em outro lugar. Né? Então isso é importante ter essa leitura também. Né? Na área de educação, 23 escolas, 257 professores, 13 para escolas, 49 professores, 8 de ensino fundamental, 156 professores, 2 de ensino médio, 52. Uma universidade de desenvolvimento do Itajaí, Unigran, total de alunos matriculados, 3.522 em setembro, dados de setembro de 2013. Vocês notem que são informações bem genéricas, quantitativas, apenas para a gente poder refletir e poder ter um espelhamento do município. Né? Organizações. Só voltando lá na questão das universidades, são duas, tá? Uma é a unidade e outra Unigran, isso. Não, justamente. Duas universidades de ensino superior, uma Unigran e outra unidade, né, que é a abreviatura. Né? Organizações sociais, então a Secretaria de Governo do Estado, com a sua Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, que atende aqui a municípios do entorno, secretarias e gerências, conselhos municipais de desenvolvimento urbano, meio ambiente, assistência social e tutelar, 18 associações identificadas. Isso que o prefeito agora alertou, né, e buscou e questionou, isso é muito importante, porque nós estamos justamente na fase do diagnóstico. Nós não estamos com as informações todas totalizadas, né? Então nós temos o nosso intuito de vir aqui justamente buscar mais informações e outros detalhamentos que não estejam contemplados no estudo. Então o diagnóstico ele vai servir para isso, né? Nada melhor do que vocês que vivem no município, que sabem da realidade, para poder registrar. Então também é o momento de registrar e o momento de colocar. Né? Bom, aí teve dentro da busca de informações, nós buscamos também, através de uma entrevista com alguns gestores públicos, as percepções desses gestores sobre essa questão do saneamento. Né? Essa entrevista ela foi dividida em 3 eixos principais. O primeiro eixo, os principais problemas gerais do município, de livre escolha, conforme, não só como gestor, mas como cidadão também. Né? Principais problemas relacionados ao saneamento básico e sugestões, orientações, caminhos que a gente deve seguir para se fazer esse plano municipal de saneamento. Né? Então essa foi a nossa busca, né? Dividindo. Então aqui a gente vai apresentar só um resumo que pode elucidar, que pode clarear um pouquinho para nós também como os próprios gestores eles percebem essa questão. Né? E agora, esse é o primeiro momento de oficina com a população, nós teremos uma sequência até a audiência final. Então também é o momento do posicionamento. Principais problemas gerais. Entre os mais citados, entre os que foram mais citados, destacaram-se 2. As condições das estradas e problemas na área da saúde. O município tem uma malha viária de estradas interioranas, né, que, indiferente do período, principalmente na chuva, essas condições se alteram, né, de forma desfavorável. Problemas na área da saúde.
que por sinal é um problema brasileiro, né? Não foge muito ao que se percebe em outros diagnósticos. Problemas relacionados especificamente ao saneamento básico, entre os mais citados e destacados, né? Teve desde probleminha pontual na rua tal, na rua X ou na área tal, mas no geral, a forma de captação de água, a ausência de tratamento de esgoto, problemas de drenagem urbana, principalmente quando referem-se à ocorrência de enchentes. Isso foi, todas essas percepções são de todo o município, não especificamente da área central do setor leste-oeste, né? Então, todo o território. Aí, por fim, que tipo de sugestões, orientações e caminhos essas pessoas, no momento da entrevista, deram como sugestão? Avaliar as formas de escoamento das águas, né? Ver que tipo de tubulações são necessárias para que isso possa escoar mais rápido para os rios, né, para os córregos. Avaliar a deficiência das galerias da Vila Mariana e Seminário, então aí foi bem pontuado. Né? Criar uma central de resíduos. Né? Executar o condicionamento básico tendo como prioridade as áreas mais críticas. Aqui foi citado um exemplo, né? O bairro do Lombo. Né? Barro do Lombo. Aqui, apenas um exemplo. Né? Agora, esse é o momento também de se buscar outras situações que sejam críticas. E aí depois a gente tentar definir que tipo de prioridades são essas. Né? Disciplinar a questão dos aterramentos, que foi evidenciado como uma problemática. Criar lei específica para os loteamentos. Né? Então, entramos numa questão de disciplinamento legal. Né? Criar uma espécie de anel viário por fora da cidade, voltada basicamente aos veículos pesados, em função do fluxo, principalmente pela sede, né? Isso foi apontado como já uma problemática real. Fazer planejamento prévio, ou seja, tudo que for pensar em colocar em prática, fazer o planejamento prévio. Esclarecer a comunidade de maneira simples, não muito técnica, mostrando os benefícios do plano. Tanto que nós vamos, a partir dessa apresentação, agora abrir um espaço para tirar as dúvidas, porque tem muitos termos técnicos, a gente tenta traduzir, mas às vezes não chega a ser compreendido. Né? Prever a participação efetiva da comunidade. Né? Participação entende-se como fazer parte da ação, ou seja, de alguma maneira estar acompanhando o processo, poder estar dialogando com as partes, está trazendo problemáticas, mas também soluções. Né? Nós agora estamos no momento das problemáticas. Proibir a perfuração de poços artesianos, ver a possibilidade de inclusão do projeto de saneamento rural, então se pensou também a questão do saneamento já para a área rural, que, como vocês viram, ela é significativa em termos de população, visando tratamento de água, né? Com a condição que a maioria da capta nas nascentes e esgoto e tratamento dos animais. O plano de saneamento deve estar integrado ao plano de obras do município, às demais políticas públicas municipais, né? Zoneamentos, observando-se as atividades diferenciais. Essa questão ela é bem importante também, ela chama a atenção já que está existindo um entendimento que não pode ser feito um plano sozinho. Ele tem que estar casado com outras políticas públicas e outros direcionadores do município. Porque, de repente, a gente pode ter um determinado plano que não fala o que já existe em termos de infraestrutura e de projetos previstos. Né? Então, isso ficou bem determinado. Assim, né? Na execução das obras de projeto é necessário que se tenha mão de obra qualificada, mesmo que seja empresa terceirizada. Isso remete muito provavelmente a alguns exemplos que já possam ter ocorrido, às vezes até na questão pessoal, que estão tendo mão de obra qualificada, em vez de tu resolver determinados problemas, tu apenas piora eles. Né? Então isso foi citado também. Essa é o que a gente repassou então dos três meios, né? O meio físico, biótico e o antrópico, com as colocações dos gestores, algumas informações básicas, e agora a gente está abrindo então para questionamentos, algo que nesse primeiro momento não ficou muito claro e que a gente possa, de uma certa maneira, esclarecer. Lembrando que aqui são resumos, né? A gente não
Se fosse passar todo o diagnóstico, realmente nós teríamos que ficar bastante tempo em função dos detalhamentos de informações. Né? Então está aberto para os questionamentos. Obrigado. Isso vai ser colocado em prática ou só vai ficar no papel? Bem, a nossa... Primeiro parte do papel, né? Deixa eu dizer uma coisa assim, especialmente do que colocaste, né? Isso aqui é uma construção, né, baseada em informações, né? São pré-requisitos já, como o Igor demonstrou, de participação, né? Tem que existir todo esse levantamento de informações. Né? A partir de agosto do ano que vem, o município que não tiver esse plano já homologado e aprovado pela comunidade não terá condições de buscar recursos, bloqueio, esse é pré-requisito. Né? O que a gente tem notado, pelo menos no estado de Santa Catarina, sim. Né? Nós somos gaúchos e não temos notado isso lá. Isso assim por experiência. Né? Então aqui, né, não sei se quer comentar um pouco, nós temos visto que sim, até o professor depois vai trazer alguns quantitativos do estado, estou falando do estado de Santa Catarina. Né? Está bem mais avançado em comparação, por exemplo, ao Rio Grande do Sul. Então, tem existido porque é um pré-requisito. Então, o prefeito, para poder manejar recursos nessa área, não tendo essa receita de bolo, não vai conseguir. Então, eu vejo, pessoalmente e profissionalmente, com bons olhos, sim, porque é um pré-requisito. Não vai ter como fugir. Então, mas vai depender muito também dessa participação, desse envolvimento, porque outra questão que o Hugo trouxe, se não existir a homologação conforme a lei determina, a participação e a ratificação por parte da população, não existe. Não pode nem ser colocado em prática. Por isso que nós estamos aqui nessa primeira oficina. Não sei se te respondi. Tentei. Desculpa, como é que é o teu nome? Ângela. Ângela, vejo que tu é uma pessoa preocupada com o destino do município nas questões de saneamento. Agradeço a tua pergunta. Como a gente falou, o meu nome é Ingo, né? Eu sou geógrafo, trabalho com a empresa Geoprospec e estou tocando junto com os colegas aqui a formulação do plano de saneamento, em parceria com a prefeitura e com a comunidade de Itaió. Como a gente comentou aqui no início da apresentação, o plano municipal de saneamento básico está sendo formulado e ele só terá validade legal se ele tiver a participação popular. E ele terá que ser homologado pela população. Aqui a gente está buscando, de fato, essa participação, o enriquecimento das informações, dos problemas que ocorrem, para que a gente passe isso para o papel. Por que o plano tem que acontecer? Ele tem que acontecer porque, como o Jones ressaltou, a partir de 2014, os municípios que não tiverem o seu plano municipal de saneamento básico homologado, validado, eles não terão condições, pelo menos em um período de 20 anos, que é o período de validade do plano, de obter recursos externos ao município para dar prosseguimento às obras e os projetos necessários às soluções do saneamento, dos problemas encontrados em saneamento. Então, essa é a importância dessa construção atual. E, além disso, nós teremos um produto que será a revisão dos planos, né? A revisão do plano a cada 4 anos. Esse plano ele terá uma duração de 20 anos e será revisado a cada 4 anos. E ele terá um instrumento de avaliação a cada 4 anos das propostas que aqui estão sendo colocadas e que serão colocadas nas próximas oficinas. Eu te agradeço pela pergunta e pelo teu interesse. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente passa para a parte de saneamento. Posso fazer mais uma? Claro, com certeza. Quando que foi marcado o dia de hoje? Porque assim, eu fiquei sabendo, eu sou agente de saúde, eu fiquei sabendo ontem porque passou um carro na minha comunidade colocando a situação, que é o plano municipal e assim que a gente está participando. Uhum. Então eu pergunto para você que faz parte aí da Geoprospec, Claro. quando que vocês marcaram para ter essa audiência aqui hoje? Sim, essa oficina. Essa oficina. Perfeito. Então, a gente teve que combinar essa data, algo que não é muito fácil, para reunir todas as pessoas. A gente buscou fazer ela antes do Natal, por questões óbvias de contrato, e a gente começou a fazer as propagandas a partir do dia 12,
dia 12 de dezembro. Eu recebi o comunicado dia 13. Dia 13? Pois é, a gente fez que tipo de propaganda? A gente fica triste porque, assim, eu como agente de saúde, a gente é procurado tantas vezes para estar passando o recado, sem necessidade, às vezes, para os pacientes, para as pessoas que a gente faz visita, uma coisa tão importante não é repassada para a gente. Que a gente poderia estar fazendo um trabalho, uma parceria, para estar trazendo a comunidade. Não vou dizer que todos os moradores da minha comunidade viriam, mas de repente alguns moradores, porque a grande maioria das pessoas que estão aqui presentes hoje trabalham na prefeitura. Então, assim, claro que nós também precisamos do saneamento básico, mas creio que a comunidade em geral precisaria também. Com certeza. Mas o saneamento vai ser para eles. Não, eu sei disso, prefeito, só que assim, eu vejo que a gente poderia estar fazendo uma parceria melhor. Eu agradeço e eu peço que a gente possa conversar depois, porque nós teremos mais dois encontros antes da audiência e vai ser super importante contar com a tua participação. Como que a gente fez? A gente buscou atender toda a população de fora, passando o carro de som, porque foi a informação que a gente teve que é comum de chamar a população para participar de eventos aqui no município. Por exemplo, no município de Santa Maria, nós estávamos trabalhando com plano de manejo e lá já não era possível, então a gente tem que fazer propaganda de rádio. A gente não conseguiria fazer todas as propagandas, mas a gente utilizou o carro de som e colocou cartazes também na comunidade, no centro, na sede de distrito, no centro de saúde, na própria sede das igrejas, dos templos do município. E a gente veio fazendo esse trabalho desde o dia 12. Eu sei que não é muito anterior, mas a gente também não conseguiria uma organização muito anterior. A gente não conseguiu, se a gente tivesse conseguido, a gente teria feito. Eu peço desculpa já à população desde já. Se foi muito rápido, a gente tentou fazer com que todas as pessoas comparecessem. Mas eu acredito que as pessoas que estão aqui estão interessadas, e pelo menos, como essa é a da região central, creio que a maioria das pessoas moram por aqui, vão poder contribuir pelo menos para o desenvolvimento do diagnóstico nesse setor. E aí eu conto com o teu apoio depois para a gente poder trazer mais pessoas nas próximas fases que serão muito importantes também. Obrigado. O prefeito está certo, né? Quando vai ser feito no município, então todo mundo vai ser atendido. Concordo com ele. Mas eu também, eu sou parte interessada, até porque eu trabalho nisso, né? Atendo diariamente problemas de saneamento, briga de vizinhos, um jogar para lá, um jogar para cá, então a gente está, né? Problemas de lixo, comércio, etc. e tal. E, infelizmente, está com o uniforme total, está por ferro, né? A grande incidência de contaminação por ferro. Então, assim, não é potável, não é potável. Todo mundo bebe água do poço artesiano, mas se analisar essa água, vai ver que ela não é própria ao consumo. Me permita, eu até concordo, porque eu perfurei lá, não, obrigado. Eu perfurei lá e realmente ocorre isso aí, mas eu vejo isso um pouco mais para frente. É disciplinar a forma como se fazer. Por exemplo, nós temos o aquífero Guarani, que já está sendo perfurado, do Rio Grande do Sul ao extremo de São Paulo, que eu conheço, tá? E algumas empresas vão necessitar dessa perfuração. Então nós temos que disciplinar isso aí. Então você vai perfurar como? Vou perfurar para beber água quantos metros? 70, 80, 100 metros. Aí vai acontecer isso aí. Agora, se você for para 300, 400, 500 metros, não. Aí você vai ter uma água... E na realidade aí é o poço artesiano, né? Porque até então é ponteira, né? E geralmente aqui em Itaió a gente faz 20, 30, 40 metros, isso o semi-artesiano. Semi-artesiano, exatamente. Tá? Mas nós estamos indo a 70, 80 metros, tá? E a água é ferrosa e contaminada. Então veja, eu acho que tem que ter bom senso aí, chegar e dizer, não pode fazer mais, aí você vai causar um negócio. É disciplinar o uso, né? Exatamente. O tipo de uso. Isso, para que você vai fazer, como vai fazer, tem que criar uma norma para isso. Isso é importante você já levantando, porque o professor vai fazer a apresentação do diagnóstico especificamente e vai trazer subsídios como esse, tecnicamente, né? Se você já percebe isso, fecha todas, né? Eu acho que tecnicamente, né, professor, eu acho que os resultados vão apresentar algo desse tipo, que é o que a gente está propondo fazer agora, né? Então, essa tua pergunta, ela veio e eu acredito que vai ter uma resposta agora, como já teve aqui, né? Então, a gente pode partir para... Teria mais alguma? A gente pode partir para a parte do diagnóstico
do professor, que vai ser especificamente sobre esses 4 eixos, então, sobre a água e lixo. Pode ser? Por favor, professor. Boa tarde, meu nome é Luiz Silvio, eu trabalho na universidade e minha formação é engenharia civil com área de concentração em recursos hídricos e saneamento ambiental. Nós vamos trabalhar com vocês esses 4 itens, que é abastecimento de água potável, manejo de resíduos sólidos, coleta e tratamento de esgoto e o manejo de águas pluviais e enchentes. Esses 4 eixos, eles representam exatamente a base do diagnóstico de saneamento ambiental. Saneamento que nós estamos buscando para a formação do Plano Municipal de Saneamento Básico. O que nós vamos colocar aqui, diga-se de passagem, é uma visão de pessoas que vêm de fora do município. Então a gente tem uma visão, digamos, do geral, que às vezes vocês não percebem, mas também nós temos uma visão que na prática de repente também não observam o que vocês acham que é interessante. Então por isso nós vamos só levantar a lebre e depois vocês cumprimentam. A gente vai apresentar um panorama que posteriormente vai ser complementado, né? Ainda no encontro de hoje, vocês vão dar outros tópicos que seriam interessantes que aparecessem nesse plano. Bom, o primeiro item, então, abastecimento de água potável. Nós temos aqui, assim, um cenário que diz respeito ao estado de Santa Catarina e ao Brasil no seu total. Então, assim, ó, estados, municípios dentro do estado de Santa Catarina que recebe tratamento de água para potabilidade, né? Então, que fazem o tratamento de água, são 254 municípios, representando 86% dos municípios do estado. Então, existem ainda alguns municípios que não têm esse serviço de água, de tratamento de água e distribuição. A nível de Brasil, nós temos então esse outro item aqui, assim, 81% dos municípios do Brasil têm água tratada para alguma parte ou uma parcela da população. Essa outra partezinha de baixo, tratamento de esgoto, nós vamos abordar mais adiante. Aqui assim os números são pequenos porque a tabela é grande, mas a Casan daqui de Taió, que é a agência 683, ela nos apresentou esses dados que eles fazem distribuição e abastecimento de água em 2 locais específicos aqui no município, que é a sede e o distrito de Passo Manso. No distrito de Passo Manso, eles atendem 66 unidades consumidoras. Já aqui na sede, eles trabalham com 3.873 unidades consumidoras, distribuídas entre residenciais, comerciais e industriais. Isso aqui nós vamos apresentar depois na forma de gráfico, mas essa tabela mostra quanto em volume de água eles estão distribuindo mês a mês, no ano 2012. Então, o volume consumido em 2012, esse aqui é o volume consumido em 2013, na época que nós fizemos o levantamento, faltava ainda alguns meses, mas aqui nós temos então o básico daquilo que eles apresentaram no ano 2012, que a gente trouxe porque é um ano completo. O mês onde ocorreu o maior consumo de água foi o mês de agosto, totalizando aproximadamente 80 mil metros cúbicos de consumo e distribuição. Deixa eu só dar uma espiadinha ali assim. Então, nós temos um diferencial que diz respeito a o volume que é captado do rio e o volume que realmente é distribuído. Sempre existe
uma diferença em termos quantitativos. E o que a gente percebe é que nos meses de maior consumo, em geral são os meses em que existe menor volume de água disponível no rio, a quantidade distribuída decai e a quantidade que é descartada aumenta. Então esse azulzinho aqui assim é o volume que é captado, o vermelho é o volume distribuído. Essa diferença é água que é recalcada, mas não pode ser aproveitada. Quando é feita a purificação da água, sempre vai sobrar uma partezinha no final, que ela tem uma concentração tão grande de sólidos que não tem como fazer a separação. E o que ocorre também é nos períodos mais secos, a água que é distribuída provavelmente ela tem bem menor qualidade, porque a demanda que eles têm que atender para a população, com respeito ao volume que é captado, que ele vem com uma quantidade de sólidos suspensos muito concentrado, não existe uma possibilidade muito grande de fazer um bom tratamento. O processo de tratamento, ele é um processo, digamos, já bastante consolidado, mas ele necessita ter alguns avanços. Ou seja, o modelo que é usado pela Casan e pelas outras concessionárias em outro estado é um modelo que foi criado há 30 anos atrás e de lá para cá não sofreu uma variação que acompanhasse a mudança de concentração de materiais presentes na água. Então, o processo de tratamento da água se preocupa exclusivamente em fazer a floculação, decantação, aquele processo básico onde a gente elimina os sólidos suspendidos na água. Mas não existe um processo específico de separação de metais pesados, que com o avanço da tecnologia agrícola começa a aparecer esse produto na água dos rios, que a captação aqui é feita diretamente do rio. Então esse material presente, ele não recebe um cuidado e também não existe um processo que separa esse produto da água. Então, caso houver esse elemento presente na água, ele não sofre separação por esse processo que é adotado aqui assim. Aqui está o modelo da água que chega, né? Então, do rio Taió é captado cerca de 38 litros por segundo, que cai nessa calha de parcha para fazer a medição, e vocês podem verificar que ele tem uma coloração achocolatada e bastante espuma. Isso está relacionado, digamos, com a qualidade da água que é captada do rio. E aí tem que ocorrer o processo de separação desse produto. A agência 683, ela nos apresentou algumas informações adicionais, como, por exemplo, uma inadimplência de 3%, um desejo, uma vontade de desenvolver para o próximo ano 25 mil metros de tubulações a mais para atender novos usuários, uma exploração do freático com poço artesiano e semi-artesiano que está ocorrendo no município, apresentando uma concentração alta de sulfato ferroso e de salinidade. Então, isso que descaracteriza, digamos, o uso do lençol freático para abastecimento de água de consumo. Nos apontaram que algumas indústrias recalcam a água do freático no processo industrial, mas há de se saber que nesse processo industrial essa água não pode ser utilizada se a atividade dessa indústria está relacionada com produção de alimentos. E outra informação que nos deram é que a Funasa também está buscando um novo ponto de captação que não seja no local atual, captação do rio Taió. Continuaria sendo no rio Taió, porém
a montante dessa localidade, que é Mirim Doce. Exatamente porque entre Mirim Doce e o local onde está sendo captado agora, existe uma concentração grande de produção de arroz, que, devido a esse modelo de atividade, eles interferem enormemente na qualidade da água. Então, toda vez que o arroz é irrigado, a parte que escoa ou que volta para o rio, ele volta com uma carga bastante grande de sedimentos e, inclusive, de alguns materiais que o processo não separa. Dentro desse tema, que é abastecimento de água, nós estamos apresentando algumas considerações finais, ressaltando de novo que isso aqui é uma visão de gente que caiu aqui de paraquedas, né? Nós precisamos saber de vocês depois o que ficou faltando nesse nosso processo. Então, o que nós observamos aqui é que o terreno onde está assentada a população, a sede, a maior parte da população de Taió, ele fica localizado às margens de rios. Isso, claro, é um conceito já bem antigo dos imigrantes que vieram ao nosso país, que eles sempre tiveram necessidade de água, então assentavam suas moradias na beira do rio. Hoje nós não temos mais esse tipo de necessidade, porque a tecnologia permite levar a água onde a gente quiser. Mas, no período em que foram fundadas as maiorias das cidades no Brasil, o objetivo deles era ficar o mais próximo possível da água. Só que isso também cria, por sua vez, o risco da suscetibilidade à ação de cheias. Assim, cheias também comprometem os poços e as cisternas, que são depósitos naturais que a pessoa desenvolve, ou cria, ou produz para o seu abastecimento. Então isso acaba sendo comprometido. Bem, nós temos aqui assim um freático, que, como já foi mostrado antes, ele está assentado sobre uma grande concentração de salinidade e sulfeto ferroso. Observem que salinidade, foi comentado antes, que essa região aqui, ela tem muita relação com o mar, a épocas anteriores, né? Então, sobrou aí no fundo resíduos salinos, assim como uma outra característica é o processo de enxofre. Esse sulfeto aqui é a presença de enxofre, que tem a característica também do subsolo, que está assentado sobre um possível derrame, né, de carvão. Foi comentado antes, né, que 40% do subsolo de Taió tem um potencial bastante grande de presença de carvão. E o carvão, ele libera grande quantidade de enxofre. Então, possivelmente, as razões por que os nossos poços artesianos apresentam salinidade e sulfeto ferroso está relacionado com o potencial do subsolo. Outro detalhe, nós temos aqui assim, a origem de onde vem esta água é o rio Taió e o córrego Pechincha. O córrego Pechincha, ele tem um problema de intermitência, né? Tem épocas do ano em que ele não tem um volume suficiente para atender a demanda da população, e aqui no rio Taió ele tem um problema também de que nos períodos de estiagem a quantidade ou a densidade de sólidos diluídos na água é bastante alta. Então isso compromete a qualidade do produto e também vai diminuir o volume disponibilizado. Bem, então essa tomada de água, localizada a jusante de áreas que exploram a atividade do arroz, também traz um questionamento sobre a qualidade do produto que chega até a residência. É claro que uma análise específica da água, mandando verificar a presença de metais pesados ou coisa do gênero,
poderia esclarecer essa dúvida. Mas nós não tivemos acesso a esse tipo de informação. Reversa obrigatória, onde nós levantamos a quantidade que é produzida. E aqui, assim, por último, nós temos os resíduos perigosos. Resíduos perigosos que tem que ter um tratamento também diferenciado e não pode ser misturado com os demais resíduos urbanos. Esse aqui, é o que sobra da água que a gente recebe em casa. Então, quando é captada a água do rio Taió, é feita a separação e a decantação produz isso aqui que é o lodo. Mas esse lodo não é só o barro que tinha no fundo do rio. Ele também está contaminado com os produtos químicos que são lançados para produzir essa separação. Então, nesse lodo você encontra cloro, encontra o que mais que é flúor, outros produtos e também outros químicos utilizados. Ele não pode ter uma destinação junto com os demais produtos. Mas o produto mais perigoso que a gente encontra aqui são os resíduos de serviço de saúde. Esses sim são resíduos altamente contaminados. Tem que ter uma destinação especial e a municipalidade aqui então contratou uma segunda empresa que coleta exclusivamente esse tipo de lixo. É a Tucano. Então a Tucano, desde fevereiro de 2010, ela fez um contrato com a associação, ela recolhe nesses 28 municípios exclusivamente esse tipo de resíduo. Aqui tem então um levantamento de quantitativo, né, desse tipo de produto chamado produto perigoso. E as considerações finais estão falando sobre a complexidade relacionada com limpeza urbana. Resíduos, eles são uma parte da cadeia produtiva e envolve então cultura e questões sociais. Se nós precisarmos fazer qualquer atividade relacionada com resíduo sólido urbano, ele vai ter que começar com educação ambiental. Educação ambiental basicamente inicia nas escolas e as crianças levam para dentro de casa. Pai, separa o lixo, mãe, bota isso aqui, aquele outro lado. Mas também, por outro lado, a municipalidade tem que trabalhar a logística, se não vai acontecer isso, que o companheiro aqui na frente falou. Dentro de casa você separa, tem um pacotinho que é orgânico, outro é não orgânico, tem vidro, tem isso, tem aquilo, mas colocou lá na frente, vem o caminhão e mistura tudo. Então tem que ter a logística que dê sequência a esse processo. Então está relacionado com educação, cultura e sociedade. Estão aqui então listados alguns itens que a gente percebe que para fazer a implantação de um programa dessa natureza tem que começar com a educação ambiental, coleta seletiva, melhoria na logística dos serviços prestados e promoção de melhoria de condições de vida dos municípios. Mudanças que precisariam ocorrer e as oportunidades que podem ser desenvolvidas em cima da ideia do resíduo sólido urbano. Criação de cooperativas, centros de triagem, e com isso pode ocorrer o desenvolvimento de geração de novos empregos e renda. Passamos então para o terceiro processo, que é coleta e tratamento de esgoto. Esse é mais fácil, porque a gente pode resumir no seguinte: não existe sistema de coleta de esgoto em Taió. Não tem sistema de coleta, mas a definição, observe o seguinte,
definição de coleta, ela diz o seguinte: esgoto sanitário não é só o despejo que sai das residências ou da indústria. Esgoto também é classificado como a chuva. Então, tudo que é descartado da casa, aquilo que cai no telhado, é coletado nas calhas e tudo mais, vai ter uma condução até a rua, também é chamado de esgoto. Consequentemente, nós vamos dividir esgoto em esgoto pluvial e esgoto cloacal. A partezinha que faltou antes foi exatamente isso aqui, ó. Em Santa Catarina, apenas 31 municípios têm algum início de tratamento de esgoto, de estações de tratamento de esgoto. Representa 10% dos municípios em Santa Catarina. Nesse aspecto, Santa Catarina está bem abaixo do total nacional, que já tem 24% de municípios com algum tipo de atendimento de tratamento de esgoto. Os tratamentos de esgoto podem ser individuais ou coletivos. Individual é o tratamento através de fossas sépticas, onde cada morador, cada residência, implanta a fossa séptica em seu terreno. Os coletivos são aqueles que todos descarregam em um fluxo comum e vai para um mesmo local para se fazer o tratamento. Esses seriam as estações de tratamento de esgoto. Nós temos, através do convênio 045, celebrado em 1975, entre a Prefeitura de Itaió e a Casan, esse serviço já estabelecido. Se vocês olharem o contrato com a Casan, ela diz o seguinte: a Casan não só serve para fazer tratamento e abastecimento de água. No contrato reza exatamente o seguinte: a Casan vai fornecer serviços públicos municipais de abastecimento de água, coleta e deposição de esgoto sanitário. Então, são dois itens, dois serviços que ela deveria ou poderia prestar, que é abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Há de se pensar por que não se cobra ou não se desenvolve essa segunda parte da atividade destinada à Casan. Isso ali, então, que nós comentamos, nós não encontramos nenhuma extensão de rede de coletora de esgoto cloacal. Aqui está a projeção estimativa de efluentes sanitários. Observe que, de cada metro cúbico consumido dentro da residência, cada metro cúbico de água, 800 litros retornam na forma de esgoto. Então, 80% da água consumida, ela vai produzir o esgoto cloacal. Então, aqui, pegando aquela tabelinha que nós vimos antes, do consumo de água em Itaió, esse aqui é o esgoto que é produzido. Em termos de gráfico, nós teríamos isso aqui: 80% da água consumida vai ser convertida em esgoto cloacal. Isso vai parar ou em fossa séptica, né, que é o maior quantidade de modelo apresentado aqui no local, ou então outras atividades, como a gente consegue identificar. Mas a legislação diz: água pluvial, esgoto pluvial e esgoto cloacal não devem ser misturados. Eles têm que ser tratados separadamente, porque o esgoto pluvial, ele não precisa ser tratado. Ele pode ser descarregado diretamente no rio. Mas no momento que tu mistura a água da chuva com o esgoto cloacal, aí você contamina a água da chuva e vai ter que tratar. Isso aumenta enormemente o custo. Então o que a gente percebe é que o pessoal realmente faz isso, separa, né, a água da chuva e o cloacal. Mas quando chega aqui assim, aconteça o que acontecer, aí está separadinho, mas essa é outra forma. O pessoal, de um jeito ou do outro, tem que se livrar desse processo.
Outra coisa interessante que nós detectamos é uma forma interessante de fazer o descarte do esgoto. Isso aqui é um processo bem simples de drenagem, né? A vala na frente, enche de pedra e joga tudo ali assim. Depois que cobriu, aí está livre do problema. Outro processo que nós identificamos é o lançamento direto em cursos d'água, que também é uma forma de se livrar do problema, mas tu está jogando isso no meio ambiente. Nossas considerações finais é que existe uma porção de leis federais, estaduais e municipais que falam sobre resíduos sólidos urbanos. O problema é a complexidade desse produto para fazer com que essas legislações sejam postas em prática. Então, exige realmente um corpo técnico com bastante conhecimento e, fundamentalmente, o desenvolvimento básico daquilo que é chamado de implantação de educação ambiental sobre o tema. Um tema que deveria ser discutido em todas as escolas e desenvolvido em todas as residências. Chegando então ao último item, só enquanto o nosso colega arruma, lembrando que a gente só está apontando detalhes, não todos, vocês vão nos ajudar depois a complementar isso aqui. O último item está relacionado então com manejo das águas pluviais. Águas pluviais o pessoal aqui conhece bastante, já que a cidade está assentada exatamente na confluência de dois rios, o rio Taió com o rio Itajaí do Oeste. Bem, o crescimento urbano, obviamente, ele vai impactando o solo. Quanto mais casas se instalam, mais ruas se pavimentam, menor é a infiltração da água no solo. Isso faz com que aumente o escoamento superficial e aumente a rapidez com que a água chega nos rios, fazendo com que o volume deles suba mais rapidamente. Então, isso está relacionado exatamente com a forma como as cidades crescem, que é um modelo basicamente universal de crescimento das cidades. E aí, isso traz algumas consequências em períodos de chuva. Se em 100 anos atrás a terra absorvia maior quantidade de água quando chovia, porque tu tinha uma superfície mais livre, mais arborizada, com o crescimento das cidades e o desaparecimento da área de infiltração, a água acaba escorrendo mais rapidamente. Então surgem essas consequências que trazem consigo outros problemas, como doenças trazidas pela água nas enchentes, contaminação dos nossos freáticos. As principais doenças, leptospirose e cólera, ocorrem exatamente nos períodos de cheia. E outro detalhe é o arraste de resíduos sólidos urbanos, que vão tapar bueiro, vão produzir outros problemas que só acabam aumentando a consequência e o risco da cheia. Aqui estão os detalhes por que a ocorrência de cheias pode estar aumentando, está relacionado exatamente com isso aqui. Compactação e impermeabilização do solo, pavimentação de ruas, construção adensada de edifícios, desmatamento de encostas e assoreamento de rios e, por último, é citado aqui assim, acúmulo de detritos em galerias pluviais, canais de drenagem e cursos d'água. Bem, aquilo que nós comentamos, a lei, ela exige que nós separemos a água pluvial da água residuária. Então, a cloacal da pluvial, ela deve ser destinada separadamente, porque com isso tu deixa de contaminar a água pluvial.
E outro detalhe é que assim que a gente não conseguiu levantar no município, seria o número de internações hospitalares causadas por doenças relacionadas com problemas hídricos. Uma questão que nós gostaríamos de ressaltar é o seguinte: a água, ela tem que ser planejada de forma integrada. Então não adianta a Secretaria de Obras fazer a estrada, depois chega a outra secretaria, tem que fazer a distribuição de água, né? A Casam fazer a distribuição de água, depois de já ter a estrada pavimentada. Então as coisas, elas têm que serem planejadas em conjunto. E se vocês analisarem, a água, ela faz parte de todas as secretarias. Então é fundamental para um bom gestor de município que todas as secretarias conversem entre si para fazerem planejamentos em conjunto. Então, nesse trabalho aqui na atividade, quando se fala de água, não existe uma secretaria específica, que é ela que cuida disso. Todas as secretarias vão, direto ou indiretamente, trabalhar com esse problema. Então, fala-se drenagem urbana, limpeza de ruas, tudo isso está relacionado, então, com o mesmo tema, que é a água. Plano diretor de drenagem. Está previsto no plano diretor um capítulo específico sobre drenagem urbana, que aborda o estudo de bacia hidrográfica, normas e critérios de projetos, fazer o zoneamento de várzeas de inundação, estabelecer escalonamento de implantação de medidas, possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, esclarecer a comunidade a respeito da natureza e magnitude dos problemas, respaldar respaldo técnico e político à solicitação de recursos e o último item previsto nesse documento sobre drenagem é privilegiar a adoção de medidas preventivas de menor custo e maior alcance. Isso está no plano diretor do município. Então, eles têm um capítulo específico sobre esse tema. No zoneamento que foi feito e que está apresentado no plano, existe uma área destinada a APP, Área de Preservação Permanente, que são as áreas mais altas e que tem como objetivo aumentar a retenção da água das chuvas. Aumentar a retenção, aumenta a infiltração, significa que é um volume de água que não vai escoar para as partes mais baixas. Então você estaria diminuindo o volume de água que chega nesse local, se ela ficar retida por mais tempo nas áreas altas. Esse é um processo natural de redução de inundações. O que nós encontramos também dentro do plano diretor, falando sobre microdrenagem e macrodrenagem. A microdrenagem está ao encargo do proprietário do terreno ou o proprietário do loteamento, e a macrodrenagem, então, ele fica ao encargo do serviço público. Aqui está o arruamento da sede, e aqui estão os pontinhos. Cada pontinho desse representa uma boca de lobo. Então é provável que as bocas de lobo, elas se conectem entre elas e que exista já uma rede de drenagem com uma extensão razoável. A questão, então, só está em ampliar para atender a demanda. Mas o que a gente percebe é que, por melhor que seja a rede de drenagem aqui da sede, isso não impede enchentes. Quando vier a enchente, a rede de drenagem não vai servir para escoar essa água. Bom, percebemos também alguns lugares onde não existe ainda a rede de drenagem, então a água corre livre, provocando esses voçorocas, chamam lá na nossa região, não sei se aqui tem o mesmo nome, mas ela vai escavando então esses túneis. Encontramos também locais com a drenagem recém-implantada e o modelo utilizado como boca de lobo. O que ocorre em alguns lugares é que a erosão
do local, ele acaba cobrindo esse espaço. Então, também, junto com o trabalho de drenagem, precisa fazer um trabalho de contenção de barulhos. Efeitos causados pela inundação. E as nossas considerações finais, elas vão abordar o seguinte: o que a gente descobriu é que a população de Itaió já está familiarizada com enchentes que são cíclicas. Então, todo o pessoal aqui já sabe o que fazer quando o rio começa a subir. Já tem a casa do parente dele, onde vai parar, vai ter uma semana ou duas de folga, né? E assim o pessoal está habituado. A gente até cita que assim, uma população no Egito, que eles ficam ansiosos esperando a enchente. É o pessoal do Nilo, que quando o Nilo enche, ele traz a fertilidade para o solo. Eu imagino que aqui não é esse caso, o pessoal não fica esperando a enchente para que isso aconteça. Mas, sem dúvida, todo mundo entende que a enchente, ela acaba trazendo prejuízos de diversas formas. E o que nós temos disponível aqui assim, em cima de enchentes, é que a municipalidade criou um sistema de controle de alerta através dessa lei, que auxilia exatamente nesse sentido. Ela foi criada no ano passado, né? Então existe um sistema de alerta que já previne a chegada das cheias e já antecipa, digamos, grande parte dos riscos que poderiam acontecer. Mas também localizamos aqui em Itaió uma estação fluviométrica de controle de nível. De repente ela acaba passando desapercebida, pelo que eu vi, porque os últimos anos não tem as anotações. Mas essa estação fluviométrica é um ponto fundamental para auxiliar nesse controle e gestão de cheias. Ela está localizada na margem esquerda do rio Itajaí do Oeste, aqui na sede, e ela compreende uma série de lances de réguas que consegue medir até 12 metros acima do nível normal da água. Então pode fazer várias leituras. E o que o apontador nos disse é que quando a régua atinge 850 centímetros, 8,5 metros acima do nível, ele já começa a transbordar nas ruas mais baixas do município. Então ele é um sistema de alerta que também pode ser aproveitado para esse tipo de medidas. E o que a gente constata, ele começou a ser implantado em 1929, então essa estação é bastante antiga, mas, como nós falamos, de repente, por uma importância ou outra, ele aparece aqui assim com uma série de anos sem as informações. Mas o que dá para perceber aqui no vermelhinho são os meses em que a régua ultrapassou os 850 centímetros. Então, só casos curiosos, o ano de 1931, ele passou duas vezes. Então, 1931, alguém de vocês se lembra? Ah, é isso aí. Teve duas enchentes no mesmo ano. Aqui, ó, conseguimos pegar com o apontador, 2013, ela chegou a 970 centímetros. Então, se com 850 já transbordou, vocês tiveram uma cota de 970 centímetros este ano. O 2011, eles não trouxeram esse período de falhas, né? 2011 teve um monte de falhas. Bem maior do que essa. É que não passou 12 metros, né? 11 metros e meio. Passou, daí não dava de marcar por isso. Assim, foi maior do que desse ano, né? 11 metros e meio. Aqui assim, 11 metros e meio. 11 metros. Então, perdeu a régua, né? Perdeu a caneta e esqueceu da mão. É que não tem como chegar, né? Não, tem que ver. A pessoa que faz o apontamento, ela é funcionária do DEPREC. E o DEPREC teria que mandar esses dados para a Agência Nacional de Águas. E não está vendo ali um bom entendimento
entre esses três setores, que é o apontador, o DEPREC e a Agência Nacional de Águas. Então, a série histórica... Hoje tem um sistema com linígrafo, ele mede quase um sonar, né? Um sonar ele está na ponte ali, mas ele mede justamente o nível do rio. E aí já tem um sistema desse. Ele funciona como GSM, né? Transmissão direta de dados. É quem gerencia essas informações. Quem gerencia isso é o DENI. E eles disponibilizam isso para a população. Tem um site. Então tem formas também de fazer esse tipo de acompanhamento. Então nós repetimos de novo, a gente apontou algumas observações que nós fizemos, mas nós precisamos de complementação. Aquilo que temos é uma visão de gente que vem de fora, né? Diz, nós observamos algumas coisas, mas quem vive aqui, às vezes, pelo cotidiano, não dá muita importância, mas tem outros detalhes que o pessoal dá muita importância e não foi apontado aqui. Então, o nosso próximo passo agora é exatamente a reunião, e reunião de grupos, eu vou passar então a palavra para o nosso coordenador. Ingo, seguindo a reuniãozinha. Bem, gente. Estamos com bastante informações, né? Desde a primeira apresentação até a última do professor, né? Então, a gente está propondo agora, para essa segunda etapa, que é efetivamente o trabalho, os trabalhos em grupo, né, com as pessoas aqui presentes, que nós possamos traduzir o que cada um percebe da realidade em mapas, né? Nós disponibilizamos aqui 3 mapas desse setor, do setor central específico. E a gente gostaria que vocês pudessem reunir em grupos conforme a etiqueta. A etiqueta tem um número, de 1 a 3. Então, a gente propõe que esses grupos se reúnam 1, 2, 3 ou 3, 2, 1, nessas 3 porções. E no mapa, identifiquem com o número 1 até o número que vocês imaginarem que tipo de problemas existem especificamente ali. E aí transcrever do mapa, botou o número 1, transcreve para a folha que problema é esse. Nós estamos buscando problema, nós somos problemáticos hoje, estamos indo atrás de problema. É importante que vocês possam registrar isso, né? E já definam quem vai ser o relator, né? Quem vai escrever esses problemas na discussão do grupo e depois quem vai trazer para a discussão e para a apresentação aqui na frente. Com isso a gente vai fazer o tratamento do setor e os grupos a gente vai configurar do diagnóstico. A gente vai ter 30 minutos para fazer isso e aí depois as exposições. Pode ser, gente? Está valendo então. Aqui estão os materiais e o tempo já está... Nossa, até da própria rodoviária, né? Tipo, não dá conta, chega alguns e está crescendo a cidade. Mas os mais pontuais é o seminário que a gente falou. Os pontos aqui, os 2 pontos assim. Não, tratamento nenhum. Daí tratamento. Falta de Saneamento. Tratamento. Daí eu vou botar o outro pai. Não, só que daí é o seguinte, ó. Um aqui, ó. Sem fóssil e daí
Então, o que é as forças, né? Mas não são consideradas. Ele fala isso. O meu sono. Ele fala isso. Isso que eu estou perguntando para você. Pode ser que eu estou equivocada, mas eu penso que é tratamento. Aquele, será que não é um tratamento de água? Não, não é? Então vamos fazer um 4 sem tratamento, daí até eu todos. Falta de tratamento e coleta. A gente sabe que não tem falta. Falta de tratamento e coleta. 4 Vou botar 4? 4. Não, do outro lado não, aqui é só o original. 4. Não, tá ótimo. Se o pessoal da margem, eu faço visita para eles, eles trazem tudo ali na organização. Eles não têm, nem colocar bem o que tem. Não, chega pertinho, pode chegar. Só deixa Não, ele. chega aqui, 1, 2, 3, 4. A Bracatinga não tem? Ribeirão dos Novos também não tem. Ninguém Serra dos Crema. Não, porque os GIAT tem que trazer o lixo aqui embaixo também. Uma coisa que vocês têm que olhar também, isso aí entra água. Nossa captação de água. Que é uma realidade super complicada. Tá, Ribeirão Pequeno também não tem, então, né? Colocar. Tá. Porque ela é feita. Tipo, mas é aqui atrás, né? Tipo, Aqui, né? Bem na curvinha, se não me engano, né? Tá. O saneamento básico. Então nós vamos colocar a letra B em todas as coisinhas, porque não tem. não existe nada. Pode colocar bem. Lembra nos anos 70, na democracia, foi feita a ainda mais, foi feita quem tinha bolsa, não pode chegar lá, era Pode ser. Tá, mas essa parte aqui é econômica? Tudo. Tá. Essa parte aqui é lá. É uma. Ô, Nayara, não acordou ainda, Nayara? Não. Então acorda. A gente vai até no Freire Duarte. Ele vai até no Freire Duarte, do outro lado da rua, chega lá no Freire Duarte, ela termina. Aí lá onde morava o Gabriel Cão na prefeitura. Sim, ele morava naquela Lurita, do Valdeirito. E ela em cima, você tem pra frente? É, a frente do freio, à esquerda. Tem uma seção de vídeo. Vamos finalizando então. Apenas mais 2 minutos então. É a finalização mesmo. Democraticamente ele foi induzido a ser expressar para os demais, explicando e demonstrando no mapa onde estão as problemáticas. Alexandre, vai, Alexandre. Oi?
É dentro do perfil. Nosso grupo pegou a região 3, que faz, então, a parte central, todo o município de Itaió, e mais a região que o Lobo, né, Erva, né, as Pracatingas aqui, margem esquerda, Serra do Crema, Santo Antônio, Ouro, Grambano Pequeno, né. É lógico que é diferente aqui porque são bairros, são regiões do interior e a cidade. Então, uma das coisas constatadas é a falta de rede de tratamento e coleta de esgoto sem fossa ou filtro, que a gente notou, né, e é na região do Lobo, né, da Barra do Lobo, né. E também as ruas lá, como foi uma das partes do município lá, que ela foi construída de uma forma sem a drenagem fluvial, né, que é algumas ruas do município também que tem, nessa região, falta de drenagem. Outro que a gente constatou é o grupo, é a falta de drenagem fluvial, quer dizer, não é falta, ela existe, mas hoje é ineficiente. Seria na região da Vila Mariana, no seminário, né, em alguns pontos, e também em pequenos pontos em várias partes do município, né, que é, como a gente observou, que já são deficientes. Daí, falta e coleta de lixo nessas partes do interior, né, não há concentração em nenhum local, correto? Na região não tem nenhuma região, né? Em todos, tirando só o centro. E falta também da coleta do lixo industrial e esse também de construção civil, a gente não tem regulamentado aquele, eu não sei, eu acho que faz 2 itens, né? Que é aqueles caixão, que é container, né? Não tem essa regulamentação. Falta de tratamento e coleta de esgoto sanitário. Isso daí a gente não acho que não existe nenhum local no município que tenha isso. Falta de água tratada, tu lembra? Tratada de qualidade? No interior não tem. No interior, né? Nos postos aqui. Essas comunidades do interior não tem água. É só no centro, acho que é só no centro. Só a Barra do Lobo tem. Barra do Lobo tem. Eu tenho água também. Sim. É parte urbana, Ainda não é, mas já está incluído agora. não. Por enquanto não saiu escritura, não saiu nada ainda. Não, o Cícero acabou de falar para nós. Outro ponto que a gente discutiu aqui, essa questão aqui da falta de drenagem ou tal das redes, não existe uma regulamentação de aterro e terraplanagem. Então a gente pode cavar o máximo que for ou aterrar, não existe uma lei específica disso, acho que nem no plano diretor não cabe isso também, ela não está especificada isso. Né? E agora com isso acaba atrapalhando em muitas regiões assim, alagamentos e tal, né? A regulamentação de aterro e terraplanagem, falta disso. Até porque a gente é proprietário da superfície, né? Tem que pedir autorização mesmo para poder cavar e mexer no... Me permite aqui uma observação que a gente não contemplou, eu lembrei agora, que é uma questão aqui já discutida no município, que faltaria também uma readequação nos nossos limites do município. Acontece ao longo dos anos, tá? Chega lá tem uma indústria, lá vamos fazer o centro, por exemplo, a área urbana, ela vai, eu acho, até na região da Roda, em Vidros, né? Ela tem só um braço, né? Então, o perímetro urbano do município. Então, o bairro centro, ele também é recortado, então, na parte ali, se eu não me engano, do Peito Schwab, da casa ali no centro aqui, ali Padre Eduardo, sabe? Muitos lugares, a limitação, ela está muito confusa, ela deveria ser mais o zoneamento, uma alteração do zoneamento. Porque cada vez fazia uma lei e só para beneficiar, às vezes, algum loteamento, alguma coisa,
ela está muito estraçalhada. Só é uma observação, não sei se vocês É concordam. importante isso aí pelo seguinte, existe lei municipal, estadual e federal que diz o seguinte, que na área urbana não pode se criar animais, né? Por exemplo, porco, vaca, etc e tal. E acontece isso aí, ó, por exemplo, a gente vai até na Roden, né? Ali tem vários locais ali que estão criando animais, né? Mas é urbano. Não, mas eu estou citando ali porque é mais visível, né? Alguns pagam IPTU e outros pagam... Exatamente. E é tudo área urbana, né? Tudo área urbana. E isso que eu comentava também, o desenvolvimento para a região, então, para construir e tal. Então, e interfere direto nos nossos problemas aqui. E a gente colhendo. É isso? Tem alguém mais que contribuiu do grupo? Faltou alguma coisa? Quer? Tá bom? Tá bom? Tá. Legal. Obrigado. Qual o próximo grupo, então? Matemática moderna. Deixa eu segurar o papel. Deixa que eu seguro. Eu faço parte do grupo. Eu faço parte do grupo, deixa eu segurar. Tá bem colorido esse quarto. Vou jogar pra lá, né? Então, em discussão com o nosso grupo ali, né, o grupo número 1, a gente pegou a parte bem também do interior, Ribeirão do Ouro, Santo Antônio, Pequeno, Serra do Crema, Margens Únicas na esquerda e à direita, Ribeirão dos Lobos, Barra do Lobo, Erva, Bracatinga e Itaió. Então, na discussão do nosso grupo, nós levantamos o seguinte: a falta de coleta de lixo, né, seletivo em algumas regiões, principalmente no interior não tem. A única mais no interior seria a Barra do Lobo, que recebe, então o pessoal das margens ali trazem para a Barra do Lobo para ter a coleta do lixo, né? A questão do saneamento básico já foi discutido no nosso município, né? A questão da limpeza urbana, que a gente colocou mesmo no centro, as regiões mais interior, no caso, questão de valas, as calçadas, as ruas que a gente vê. Depois teria que apontar algumas soluções nesse sentido, eu acho que são bem viáveis, questões de parcerias, mas acredito que seja uma coisa complicada, isso também vem a prejudicar durante as cheias, né, que nosso município. A drenagem pluvial, limpeza urbana. A drenagem pluvial também foi discutida, loteamentos irregulares, através da regularização fundiária. Então, como a nossa colega aqui na Barra do Lobo, eles têm suas casas, não tem escrituras, é feito por contrato, então existem algumas coisas nesse sentido que precisariam ser organizadas, né? A questão do assoreamento do rio, que foi até comentado e depois resgatado ao projeto Piava, né? A captação de água, que fica bem na nossa região aqui, né, no nosso mapa, que ela fica ali atrás, né, atrás do hospital, ali no caso, né, perto de Arrozeiras, né, onde recebe a água ali, né, com veneno e outros produtos, né, dejetos de animais, que o pessoal acaba colocando os animais ali na beira do rio. Área de preservação ambiental também a gente comentou, né, está vendo questão também de, como outro grupo colocou, de aterros, né, entre outros, e a falta de água tratada nas áreas rurais. Então, a maioria desse pessoal é água através de nascentes, né, e aqui, a mais do interior que nós temos que recebe água tratada, no caso, é a Barra do Lobo. Seriam essas nossas colocações. Obrigado, então. Agora, então, o grupo 2. Eu não vou usar o microfone, né? Bem alto, está gravando. Tá. Preciso usar? Não. Fica melhor. Mas fique à vontade. Fico envergonhado usando o microfone.
primeiro ponto é o esgotamento a céu aberto, né? A gente tem esse problema aí no bairro Vitor Conde e Universitário, Barra do Lobo, Vila Mariana. Questão da drenagem fluvial também, que é inexistente. É inexistente até porque o pessoal começa a confundir, né? Uma hora está botando o esgoto na água fluvial e vice-versa, né? E aí complica tudo. O segundo ponto seria de alagamento por chuva, né? Na Avenida Nereu Ramos, cruzamento com Otto Ozang, é isso? Ozang, né? Rua Nereu Ramos, em frente à escola Heidrich, Erna Heidrich, e Rua Dolia Ferrari, Seminário, é isso aí? Falta de coleta de lixo, seria o número 3, está tudo marcadinho aqui no mapa, vocês estão enxergando. Fora o centro e os bairros mais próximos do centro, os demais, todos eles não recebem, né, a coleta de lixo. Tá? E, assim, isso é a minha fala. Né? Eu acho que a gente tem que dar um jeito aí nessa coleta de lixo, assim, ó. O município tem que coletar o quê? O lixo doméstico. Né? E o povo tem que aprender a reciclar. Então, a gente tem que educar o povo a reciclar esse lixo. E, assim, ó, como já é feito na área da saúde, tá? Todo o lixo da área da saúde é uma empresa especializada que vai coletar, né? Na área pública, quem coleta é a Tucano, e tem uma outra empresa aí que eu não recordo o nome aí, a Getal, que recolhe nas empresas, né? E órgãos particulares da área de saúde. Tá? E a indústria também tem que fazer isso. Né? Ela vai fabricar lá o lixinho dela, os produtos, e vai sobrar o resíduo, ela tem que fazer o quê? Reciclar o que vai reciclar, e ela vai ter que dar um destino final. Né? E não o setor público tem que ir lá coletar. Com certeza aquele 190 toneladas ali vai diminuir bastante. Tá? Ela vai ter que dar um destino final ao lixo dela. Isso aí já está sendo tratado pela vigilância sanitária, muitos estabelecimentos que não é área de saúde, a gente já vem cobrando, né? O programa de gerenciamento de resíduos, e eu acho que tem que ser assim. O poder público tem que cuidar de nós, da nossa residência, daquele que contribui lá anualmente com o imposto, né? E aí diminui essa quantidade exorbitante aí de lixo coletado anualmente, e esse valor aí de meio milhão de reais, né? É um absurdo. O quarto ponto seria a água tratada. Fora o centro e proximidades do centro e a Passo Manso, o restante da cidade não tem água tratada. Infelizmente, já foi falado aqui, né? O nosso lençol freático aí de poços semi-artesianos está tudo contaminado. Então você está tomando o quê? Uma água que não presta para a saúde, né? E o grande problema também no tratamento da água são o resíduo de agrotóxico, né, das arrozeiras, tá? E infelizmente a gente faz mensalmente a análise da água que é tratada no município, através da vigilância sanitária, em parceria com o CEPOL, em parceria com o LACEN. Então a gente detecta ali o quê? Quantidade de flúor, turbidez, coliformes totais, coliformes fecais, e infelizmente a gente não consegue, o Estado não consegue fazer a análise do agrotóxico. Mas a gente sabe que nós estamos tomando a água contaminada por agrotóxico, porque a empresa que trata a água não consegue tratar a água do agrotóxico. Tá? Então, por isso, talvez esse grande índice na nossa região, dos 28 municípios aqui de cima, né, do Alto Vale, o grande índice de câncer, né? E a região com mais câncer que existe em Santa Catarina é a nossa região. Talvez seja esse o motivo. E, assim, outra coisa, eu queria falar do esgoto. O tratamento pode ser feito do jeito que está sendo feito, né? As casas vão ter que ter o ABITS provando que estão tratando, né? Fossa séptica, filtro anaeróbio, caixa de gordura, mas vão ter que fazer. Esse negócio, não, a minha aqui é simplesmente um sumidouro. Não existe isso. Sumidouro, você está resolvendo um probleminha e causando outro maior, né? Contaminando o lençol freático e nascentes de água, etc. Então, muito obrigado.
Bem, agora com essa apresentação individual. Eu tinha dar uma informação talvez para todo mundo ali que estava falando da questão do lixo das indústrias, né? Então esse mês a HCR conseguiu o certificado de licenciamento legal do aterro industrial do resíduo industrial da empresa. Todo resíduo classe 1 da empresa, ela é produzida pela Cetric, que é uma empresa que tem os licenciamentos para trabalhar com esse tipo de produto. Tá? E na nossa gestão de consultório médico, dentista e tal, nós estamos aplicando, ela é responsável por pegar todos os resíduos que geralmente leva para lá. Então a gente já conseguiu hoje, a empresa está dando um destino adequado para todos os tipos de resíduos. Tá? Então a HCR foi a única empresa no Alto Vale do Itajaí, puxando de Blumenau para cá, segundo, começando com o Edson lá no Sul, que é o presidente do Pátio lá, é a única empresa que tem um aterro industrial próprio licenciado. A gente conseguiu isso 2 anos ligando para conseguir esses procedimentos lá na empresa agora. Mas também concordo contigo que eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, né, vai reduzir bastante esse investimento e sem dúvida de fato também. Bem, gente, isso é importante, né? Fazer circular a informação, porque dentro do próprio município a gente não se conhece o que está acontecendo, né? Talvez o plano possa ser essa receita de bolo que possa fazer com que essas informações se cruzem. Além dos resultados, que quando não chegar resultado também, né? Mas é importante trocar essas informações. Bom, nós vamos repassar então todos os itens, né? De uma forma bem tranquila, para ver dentro de que cada grupo, qualquer um em termos de participação, queira incluir ainda mais algum item que não foi contemplado. Eles se repetem de uma certa maneira, mas nós vamos manter a integralidade dessa informação para constar no diagnóstico, certo? Então, o grupo 3 dos 8 itens, primeiro, falta da rede de tratamento, ruas construídas sem drenagem, falta da coleta de lixo, falta da coleta de lixo industrial, falta da coleta de esgoto, comunidades do interior sem água tratada, não existe regulamentação de aterro e terraplanagem, e como último comentário, apenas aí como comentário, mas também para referir, a questão de readequação do zoneamento territorial do município, né? Dentro daquela questão do eixo de desenvolvimento e como isso interfere dentro da questão de saneamento no município. É isso, gente. Nessa parte teria mais alguma coisa que nós pudéssemos incluir? Então, nós vamos para o grupo 1. Estarão repetindo as ocorrências, as problemáticas, né? Mas vamos repassar. Falta de coleta de lixo, saneamento básico, limpeza urbana, drenagem pluvial, assoreamento do rio, captação de água, área de preservação ambiental, falta de água tratada. Só um pouquinho, na área de preservação ambiental ali, qual é que era o comentário mesmo específico? Como? Na APP, na área de preservação permanente. Nos rios, né? Eu comentei com o Ingo, que estão assim, as arrozeiras estão chegando muito próximo ao rio. Os agricultores estão tirando o pasto do gado para fazer arrozeira e jogando o gado para a beira do rio, que é crime, né? Não poderiam fazer. Na faixa de domínio ali, já isso, em relação ao rio. Aqui, eu não estou aqui para defender nem A nem B, certo? Sou morador e servidor do Estado, trabalho aqui dentro. Então, assim, quanto à poda de árvores na beira de rio, né? Por exemplo, quem deu o exemplo de fazer isso foi o município. Né? Ano passado, no final do ano, foram ali naquela ponte antiga ali, ó, toda a árvore que tinha ali, tinha árvore dessa grossura.
Tá? Eu cheguei a ficar horrorizado, eu passei para ir para minha casa, eu vi um secretário municipal ali, coordenando um pessoal, e cortaram todas aquelas árvores ali, não sei quem é que mora ali. Depois... Não, mas assim, ó, não tem como eles autorizar isso. Cortar todas as árvores dos dois lados da margem, entendeu? E deixar aquilo ali queimado. É o assoreamento do rio, na verdade, É né? um absurdo aquilo ali, tá? Então, assim, ó, o povo vendo aquilo, acha-se no poder de fazer aquilo na sua residência também. Tá? E outra coisa, agora eu quero, né, enaltecer o município. Eu sou de lá de baixo da área da região de Blumenau, Ilhota, sou blumenauense, mas morava em Ilhota durante alguns anos. E vou dizer uma coisa para vocês, ali na limpeza urbana, eu nunca vi uma região tão limpa urbanamente, entende? Quando se fala urbano, é isso aqui, o centro da cidade, né? Porque no interior a gente sabe que é meio complicado, que está dentro de pau. Assim, ó, é de uma limpeza fora de série, baixou as águas da enchente, aquilo a gente, no outro dia já nem sabe que pegou enchente, que realmente eles estão de parabéns. Limpeza urbana. Alfredo, mas só colocando essa questão ali da limpeza urbana, que não é, a gente não pode colocar só como centro. Sim. Né? A gente tem a área ali dos morros da ABB, eu nem vou falar da Barra do Lobo, porque a Barra do Lobo lá, da Barra do Lobo. Os morros da ABB, essa região aqui da Pai Velha, onde ainda existe ruas de terra, as valas acabam, né, não sendo limpas e essas... dá um dia de chuva, por exemplo, umas enxurradas, como, né, tem acontecido, acaba indo as pedras da estrada para dentro do poeiro. Então é essa situação que a gente coloca, a gente até colocou. O centro é maravilhoso, mas e ao redor dele como é que fica? Nem como colocar na área rural, né? Não, justamente, é pensar o município, né? E também pontuar o que é positivo, né? Estou falando do centro. Não, perfeito. Aí vocês colocaram, vi no mapa, vocês colocaram pontualmente onde é que não existe essa limpeza urbana, né? Ou se existe deficitária, né? O grupo 2, esgoto a céu aberto, drenagem pluvial, alagamento por chuva, água tratada, tratamento de esgoto. Claro, tem que nós resumimos. É isso, gente. No geral, teríamos mais algum item. Pode ver que eles se repetem, só que ele muda a questão da semântica, né? Eu sei que a gente colocou ali para vocês, mas lá não está o loteamento irregular, né? Eu acho bem importante, porque a questão do loteamento irregular, acho que não, né? Não é, porque assim, o loteamento irregular acontece um monte de coisa, né? Vamos colocar, né? Assim, ó, o pessoal aí paga um monte de coisa, eu não pago. Porque eu moro no loteamento irregular. Seria então falta de regularização fundiária, né? Falta de regularização, falta de regularização fundiária. Oi? É que ali é agricultura. É questão de infraestrutura, né? É infraestrutura. Confortar um pouco o pessoal lá. Tem sido feito uma conferência das cidades aqui no Estado, foi feita uma no Estado e agora foi feita uma a nível nacional. E essa questão de regularização fundiária é um dos itens que mais aparece com o objetivo de se resolver esse problema. Esse é um problema bastante generalizado em toda a região e no país quase todo. Então, mas está sendo discutido e buscando formas para se fazer essa regularização. É que é triste, assim, ó, eu coloco assim, né, na época a gente comprou o terreno porque era viável pra gente, né? Tem contrato, tudo, o meu terreno tem a metragem correta, até tem um pouco a mais. Mas o que eu vejo assim, ó, a prefeitura perde em IPTU, a gente não paga a coleta de lixo, a manutenção, qualquer tipo de manutenção da prefeitura, né, não é pago nada. Sim, né? Então, quer dizer, na verdade, isso reflete pro povo da UFS, né? Não, com certeza. Só uma coisinha, assim, ó, eu gostaria, até talvez eu não vou fugir do assunto, né? Relevante a saneamento. Cachorro, animais, né? Solto na rua aí, ó. Mas é saneamento. Então é assim, ó. Eles vão pro lixeiro, né? Espalham pela cidade, pelo bairro, lixo.